Que a Cúria é uma máfia. Então, olha, é a máfia das máfias, porque todas as máfias aprendem com essa. Porque é um poder organizado, tão cientificamente organizado, ainda os outros estão a aprender e ele já vai longe. Quando os outros o imitam em alguma coisa, ele já está com outras tecnologias muito mais avançadas. Então, mas vamos lá ver, vamos lá tentar perceber. Esta empresa chamada Igreja foi construída há 2000 anos? Assim como a empresa propriamente é desde o século IV com o Constantino. É o primeiro Papa. Exatamente. O Constantino é o primeiro Papa. Sim. Com esta pompa e circunstância. Foi a primeira vez que se nomeou um diretor. Não, ele próprio se nomeou Papa. E ele auto-elegeu-se Papa. E foi quando ele adotou o cristianismo como religião oficial do Império, porque ele redescobriu, em vez de andarmos a persegui-la, a gente junta-se a ela. Porquê? Porque são as pessoas que estão mais preparadas, os bispos eram as pessoas mais preparadas. Então vai pô-los a funcionários do Império a administrar territórios. Quer dizer, as dioceses é uma herança do Império Romano, até as divisões territoriais ainda vêm desde aí. Portanto, as divisões administrativas do Império Romano, e cada bispo estava à frente de uma província que colhia os impostos para entregar a Roma. Portanto, tinha esta função. Não, e a Igreja está ligada, a Igreja está ligada nitidamente ao longo da sua história à conquista de terreno, à conquista de território, a questões políticas. É evidente, mas a Igreja sempre é isso. E durante estes 2000 anos ela vingou porque ela conseguiu ter o pensamento único, utilizou todos os meios possíveis e mais alguns para que a sua doutrina fosse imposta nas mentes nas mentes e nas consciências. Veja que nós nascemos durante estes séculos todos. Mas as outras religiões não fazem o mesmo? Não, mas a Igreja Católica teve depois aquela fratura no século XVI com o protestantismo, mas os protestantismos, como são filhos da Igreja Católica, seguem as mesmas coisas. Tudo o que estava para trás eles aceitaram, menos o papado. O resto querem tudo na mesma. Mas voltemos a Fátima. Porquê que surgiu Fátima há 99 anos? Fátima acontece como... Porque a Igreja inicialmente não queria aceitar o fenómeno de Fátima. Acontece como uma criação do clero de Orém, sobretudo, não tanto do clero de Orém, esses são colaboradores do cérebro principal, que é o cônego Formigão, que era professor do Seminário de Santarém, que já não era bem de Orém. E o Seminário de Santarém, ele era lá professor, era o padre mais popular em nível do país, das paróquias do país, convidado por muitos padres para estar em muitos lados, percorria um bocadinho o país, conhecia bem o país. Portanto, uma empresa, uma iniciativa onde ele se metesse, tinha logo sucesso, a adesão. Mas qual era o objetivo dele? O objetivo dele era, primeiro, combater a implantação da República. Porque a República, com a sua implantação, logo em 1911, publicou a lei de separação da Igreja do Estado. Exatamente. Fez uma coisa que durante a monarquia nunca tinha acontecido. E, portanto, separou a Igreja do Estado. A Igreja é uma coisa, o Estado é outra, tornou-se autónomo e depois apropriou-se do grande património todo da Igreja. Nacionalizou e fez muito bem. Fez muito bem. Se a riqueza estava ali acumulada e concentrada, ainda hoje nas dioceses, algumas dioceses, recebem de heranças património, que não sabem o que é que vão fazer, está a parar tudo assim a monte, e casas abandonadas, e isto é uma indecência. Portanto, era bom que alguém nacionalizasse aquilo, pusesse aquilo a render para bem da sociedade. Ora, e ele contra a República, e também porque com a República criou-se um clima de liberdade. E então a maior parte das populações começou a abandonar. Na Primeira República? Sim, na Primeira República. Começou a abandonar a frequência da missa ao domingo, deixar aquelas devoções todas e tal. E eles começaram a pôr as mãos na cabeça, que vai ser de nós. Então temos que criar alguma coisa. Já tinha havido em Lourdes, exatamente, com sucesso, em França. Com sucesso em Lourdes. Eu sou a Imaculada Conceição, também aconteceu lá. Com a Bernadette, não é? Sim, também acontece lá porque o Papa impôs como dogma de fé que a Maria tinha sido concebida sem pecado. Pôs um dogma de fé da Imaculada Conceição. Os teólogos todos protestavam. E então era preciso inventar uma aparição para pôr a própria a vir dizer Je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Agora calai os teólogos. Porque eu próprio venho cá dizer. Claro, isto é uma criação do clero de França. Ora, o cônego Formigão ele próprio confessa, que passou 1 mês e meio em Lourdes a ver como é que aquela patranha, aquele teatro
vingou lá, para depois reproduzir isso aqui à portuguesa. E aqui ainda ficou mais macabro. Como é à portuguesa, ficou mais macabro. E então fez um teatrinho, escreveu o guião, e hoje temos o guião todo. Mas isto está tudo provado pela documentação crítica de Fátima, que o santuário, se calhar na sua ingenuidade, talvez sem ler, coletou tudo o que tinha de documentação e publicou em vários volumes. Está tudo aí ao alcance de qualquer pessoa. Aliás, o senhor guia-se, portanto, por essa documentação registros. crítica. Até mas os pastorinhos nem sequer ali estiveram, é isso? Pois não, no dia 13 de maio não estiveram, porque também, nem que estivesse, só estavam lá eles. Então, como é que num 13 de maio, segundo o relato, há relâmpagos em pleno sol? Não pode haver relâmpagos e sol, isto é em pleno sol. Só estavam as crianças, não estava lá ninguém para ver se tinha havido relâmpagos ou não. As crianças também não sabem de nada, porque as crianças são crianças, uma tinha 7 anos, o outro tinha 8 e a Lúcia tinha 10 na altura. Portanto, essas crianças, praticamente analfabetas, em 1917 ainda não havia luz elétrica nas casas das pessoas nem nas ruas, temos que nos meter para aí, um obscurantismo total. Em casa da Lúcia, a mãe lia, que sabia ler, e lia à noite à luz da candeia, que faz aqueles fantasmas, aquelas sombras, assim, as crianças ficam logo aterrorizadas, já começam a ver coisas. A mãe estava-lhes a ler o livro da Missão, a Santa Missão, ou Fátima, não, Missão Abreviada, que é o livro mais terrorista que alguma vez se publicou em Portugal. É do fim do século XIX e é de um padre. E esse livro depois servia de base de sustentação para os pregadores andarem a pregar de terra em terra durante a noite, porque de dia as pessoas trabalhavam nos seus campos ou com os rebanhos, conforme, e então, em vários sítios, como a pregação era depois de já ser escuro, de já não haver sol, e antes de tornar a haver sol, quando aquelas pessoas que eram de mais longe ficavam a dormir dentro do templo paroquial. Não havia higiene nenhuma. Agora imaginem as pulgas que havia lá dentro depois do templo paroquial, ao fim daquela noite. Mas as crianças inventaram. As crianças inventaram. Para as pulgas e para as ovelhas. Lá o formigão é que escreveu para as crianças dizerem. Não, as crianças podem nem dizer. A única criança que diz alguma coisa é a Lúcia, que as outras não dizem nada. As outras não dizem nada. A Lúcia é que era a atriz principal. Era a mais velhinha, teve esse papel de fazer perguntas virada por uma árvore. Pronto, eu posso lhe fazer perguntas virada ali para o microfone. E depois fazia-se um silêncio, que estava a pecinha de teatro. Mas depois há um fenómeno coletivo então de massas, porque depois as pessoas acham que veio o milagre do sol. Ainda agora acho que houve outro. Como o cônego Formigão tinha as relações todas com os párocos, antes já tinha, era a pessoa indicada exatamente para isso. Uma palavra dele aos párocos, trazia aos párocos todos e fazia com que as populações viessem. Começassem todas a correr para ali. Portanto, aquilo era... A descrição da época é uma coisa que a gente fica com os cabelos em pé. Mas depois tudo é inventado pela irmã Lúcia. Então, porque as crianças não sabem ler. Cada um escreve o que quer. E eles escrevem as perguntas, dão as respostas. Não tem testemunhas nenhumas. É tudo obra de clero. Portanto, como é que a gente é tão ingênuo que não percebe que o clero, quando está empenhado numa coisa e está organizado, quer derrubar a República, quer restaurar outra vez o catolicismo a sério, as devoçõezinhas todas, a reza do terço, etc. É evidente que o clero não olha a meios, porque acha que tem Deus pelo seu lado, até mentir faz bem, até matar faz bem. Se ele matou tanta gente para impor a fé católica em muitos lados, e tudo isso é considerado virtude, e quem faz isso é considerado herói e santo, então, é canonizado. Tudo é uma patranha, os segredos de Fátima são patranha, a Lúcia depois leva uma vida... É uma criação do clero. Há duas Fátimas. E a Lúcia é obrigada a levar uma vida de reclusão? Não, há Fátima 1 que é 17 até 30. E é a Fátima mais tosca que há, que nunca se imporia ao mundo. E a Fátima que se impôs ao mundo, isto não é mais grave, porque a Fátima que se impôs ao mundo e que gerou este turismo todo, não é essa. É a Fátima, a partir de 1935, é chamada Fátima das Memórias da Irmã Lúcia. É Fátima 2. A Fátima do segredo.
que é, sim, é a Fátima dos Segredos, é a Fátima de que veio um anjo preparar as crianças. É só a partir de 35 que se começa a saber. Em Portugal, se calhar nem o Cónigo Formigão sabia que tinha vindo um anjo preparar as crianças. Então, mas é aí que começa a empresa de Fátima? A grande empresa, depois da aprovação pelo Bispo, que também foi escolhido a dedo para ir para lá para aprovar aquilo, o Bispo de Leiria, primeiro Bispo da Diocese Restaurada, depois desse tempo, depois dessa aprovação, a empresa já estava, de certo modo, já lançada, porque o Bispo teve cuidado, sempre com o Cónigo Formigão, de se ir adiantando. Lá, Fátima S.A., o livro Fátima S.A. e a documentação revela muito isso, que ele teve o cuidado de ir tomando conta dos terrenos, daquela área toda que hoje são terrenos do santuário. Portanto, ou as pessoas doavam, ou era-lhes comprado por tudo em meia. Portanto, aquelas populações da altura, portanto, tudo o que o clero que dissesse, o clero era soberano.